Então abre a tua Bíblia junto comigo em Jeremias 12, 1. Jeremias 12, 1. Aleluias. Jeremias 12, 1. Nós vamos falar de tempos de escolha. Pode anotar aí como título: tempo de escolhas. Amém? Diz assim a palavra. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque não é Jeremias, eu tenho certeza que sou eu e você falando com o Senhor. Sou eu e você fazendo perguntas. É um momento de diálogo entre Jeremias e Deus. E ele fala assim, ó: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, cresceram e dão fruto. Tu estás sempre perto dos teus lábios, mas longe do seu coração. Agora pula lá para o 5, que é a resposta de Deus para ele. Se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Senhor, eis-nos aqui, Pai. Fala conosco, Senhor. Senhor, eu sei que muitas vezes nós indagamos a Ti, Senhor, fazemos perguntas, queremos saber o porquê de tantas coisas, e hoje o Senhor aprove vir e responder. Hoje o Senhor trouxe uma palavra para nos ensinar, para nos alinhar. Vem, Senhor, coloca-nos diante da Tua vontade, diante do Teu querer. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse é um momento de diálogo entre Jeremias e Deus. São perguntas que ele fala e Deus traz a resposta, Deus fala com ele. Você já parou, eu tenho certeza que assim como eu, para fazer perguntas ao Senhor? Nós já fizemos tantas perguntas para o Senhor. Por quê? Por que tantas pessoas estão prosperando e nós, que muitas vezes entregamos dízimo, oferta, fazemos isso e aquilo, estamos na casa do Senhor, abrimos mão de tantas coisas, porque muitas vezes é difícil para nós? Por que a gente olha para certas pessoas e fala assim: essa pessoa nem conhece ao Senhor, essa pessoa nem sabe quem Ele é, mas tem vivido dias fáceis para ele, aparentemente está lá farto, com fartura, com tudo. Por que para ele parece estar tão bem, e nós que servimos ao Senhor e abrimos a mão de tantas coisas, as coisas continuam difíceis? Por que a gente tem que passar por tantas limitações, passar por tantas situações? Então, assim como nós perguntamos, Jeremias também fez isso. Jeremias também foi até o Senhor e fez perguntas, começou a perguntar para ele: por que disso, por que daquilo? Por que para mim parece ser tão difícil, para outras pessoas é tão fácil? Por que ainda lutas tão difíceis? Por que eu não venço o meu passado? Por que eu não venço palavras lançadas contra a minha vida? Por que eu não venço tanta situação? E quantas vezes nós olhamos para o ímpio e achamos que eles estão prosperando e nós não? Essa é uma exortação profunda da parte de Deus para Jeremias e também para nós. Porque olha só, voltando lá em Jeremias 12: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Então ele está dizendo assim: o Senhor é justo. Mas aí ele vem com uma palavrinha assim, ó: contudo. O Senhor é justo, mas contudo. Essa palavra contudo é uma conjunção adversativa, é uma conjunção que vai trazer uma oposição, uma ideia contrária. O Senhor é justo, contudo não é tão justo assim. Eu acho que o Senhor não está sendo tão justo assim. Eu não sei com quem que o Senhor anda sendo justo, porque com a minha vida não está tão justo assim. Então ele está perguntando para o Senhor, ele está dizendo para ele: olha, o Senhor é justo, mas eu gostaria de discutir sobre essa sua justiça. Então quer dizer, ele está dizendo assim, ó, não é tão justo assim. Ele está dizendo para o Criador dos céus e da terra, ele está dizendo para aquele que morreu em nosso lugar, aquele que pagou todo o preço para que nós hoje estivéssemos aqui livres, libertos. Ele está dizendo para ele assim: o Senhor não é tão justo assim.
Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores, todos aqueles que se levantam contra mim, eles não têm problema, está tudo bem com a vida deles? E lá no 5 o Senhor fala assim: se você correu. Então o 2 ele está dizendo assim: o Senhor é justo, mas não é tanto assim. E o Senhor, ele faz a resposta, ele dá a resposta certa. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente olha e acha que o problema está no outro, a situação está no outro, e a gente chega no Senhor e fala: Senhor, olha o outro, olha tal pessoa. Ele está dizendo para ele assim: olha o ímpio, olha isso, olha aquilo. Mas olha a resposta do Senhor no 5: se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como você vai poder competir com os que vão a cavalo? A resposta do Senhor é: o problema não está no outro, está em nós. O nosso problema é que a gente olha muito para o outro, e a gente quer fazer aquilo que o Senhor disse que não era para nós fazermos, que é julgar, que é apontar, que é falar. Muitas vezes a gente se levanta e fala: Senhor, está tão difícil, olha a situação, olha isso, olha o que o outro está fazendo. Mas o Senhor está dizendo assim: se cada um de nós cuidarmos de nós mesmos, se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para as nossas escolhas, isso basta. Vai bastar se eu e você olhar para a nossa própria vida, ao invés de apontar o dedo e achar que o problema está no outro. Só que a gente perde muito tempo, a igreja gasta muito tempo nisso. Hoje eu estava olhando o Instagram, e aí as igrejas que se moldam segundo a sua vontade, mas eles estão lá, eles estão acreditando, quem vai julgar é o Senhor, não cabe a mim e a você. Eles estão moldando porque a Bíblia fala isso, ela fala que haveria um tempo que as pessoas buscariam aquilo que agrada a si, que agrada a própria vontade, o próprio coração, e esse tempo já chegou. Então tem igrejas que elas se moldam a isso. Isso não é tão pecado assim, isso não é tão isso assim. Pode, homossexualismo pode, isso pode. Queridos, nosso papel é só pregar a verdade, julgar cabe ao Senhor. Nosso papel é só pregar a verdade. Continue pregando a verdade, porque a mentira está sendo pregada. O nosso papel não é gastar, porque eu fui lá, ler os comentários, todo mundo lá, a gente gastando um tempão comentando. A gente tem que gastar o nosso tempo buscando aquilo que é a vontade do Senhor, e falando para Ele assim: me ensina a ensinar, me capacita a capacitar. O que eu posso fazer? Como eu posso ensinar? A igreja tem que cumprir o papel dela, a igreja de verdade, estou falando a igreja que cumpre aquilo que, os princípios bíblicos. Nosso papel é isso. A gente não tem que gastar nosso tempo julgando e dizendo: vai para o inferno, vai isso e aquilo. Isso o Senhor falou que é Ele lá no fim dos tempos, mas o nosso papel é pregar a verdade. Nós precisamos estar diante da verdade de Cristo. Nós não podemos nos enganar. Quando nós começarmos a nos perder e nos enganar, nós temos que lembrar e nos avivar para buscar aquilo que é a vontade do Senhor. Então ele começou a buscar tudo, e o Senhor está dizendo assim: é você, olha para você, gaste tempo com o Senhor, gaste tempo, gaste com a vontade dEle. Então a pergunta de Jeremias era sobre o outro, mas Deus responde sobre ele. Enquanto você não souber o seu propósito, o outro prospera e você não sai do seu lugar. Enquanto nós, enquanto igreja, não entendemos o nosso propósito em Cotia, toda a igreja prospera e fica cheia, e a nossa não. Enquanto nós, enquanto pessoa física, cada um de nós, não entendermos o nosso propósito, o ímpio prospera, o justo prospera, e nós não saímos do lugar. A gente precisa entender por que é que o Senhor nos chamou, para que é que Ele nos chamou, o que é que Ele colocou em nós, o que é que Ele tem nos ensinado, o que é que Ele tem te colocado ali no caminho e tem te ensinado. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos buscar isso e compreender isso. Toda a nossa frustração tem que estar em nós e não no outro. O que eu deixo de fazer não tem nada a ver com o outro, isso tem a ver comigo. E quantas vezes a gente para de cumprir o propósito por causa do outro? Se levantaram contra mim,
se levantaram contra mim, fizeram, falaram contra mim, e a gente acaba deixando de fazer. E o nosso papel é cumprir aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Qual o propósito que Deus tem sobre a tua vida? O que Deus tem sobre a minha e a tua vida? Basta a nós cumprirmos esse propósito. Basta a nós compreendermos isso, para que tudo vá bem, para que as coisas aconteçam, para que tudo flua e vá bem. E nós precisamos entender isso. Então o profeta Jeremias, ele estava reclamando a Deus sobre o avanço da Babilônia. Então os babilônicos, eles estavam indo contra ele. Então ele estava lá reclamando: Deus, olha, o ímpio, aqueles que nem sabem quem tu és, eles estão vindo contra a minha vida. Eles queriam matar Jeremias. Então ele está reclamando para ele. Só que sabe o que ele esqueceu? Que lá em Jeremias 1, quando você vai ler em Jeremias 1, você vê o Senhor falando o que para ele? Que desde o ventre da mãe dele eu havia escolhido para ser profeta sobre as nações. Então existia um propósito sobre a vida dele. E se você lá vê em Jeremias 1, lá no finalzinho de Jeremias 1, ele fala assim: ó, as pessoas vão se levantar contra você, elas vão tentar te matar por causa da minha palavra. Não é por causa de nós, não tem nada a ver comigo e nem com você. Tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com aquilo que o Senhor... As pessoas vão se levantar contra nós porque nós estamos o quê? Declarando a palavra de Deus, não a nossa. A nossa palavra não é capaz de libertar ninguém, a nossa palavra não é capaz de curar ninguém, mas a de Deus sim. Então ele fala para ele assim, ó, lá no 1, vão se levantar contra você, mas não temas que eu sou contigo. Mas quando vai lá no 12, ele está cansado, ele está fadigado, ele está chorando, ele está reclamando, dizendo: olha Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, eu quero a justiça contra aqueles que estão tentando se levantar contra nós. Só que o que a gente esquece quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, quando a gente quer se levantar contra aqueles que se levantam contra nós, é que esse outro que se levanta contra nós também é filho de Deus. O Senhor também morreu por ele. Então a gente fica tentando colocar ele numa parede, Deus numa parede, voltando a ser crucificado e dizendo para ele assim: escolhe entre eu e o outro. Faz uma escolha entre eu e o ímpio. Faz uma escolha entre eu e aquele que se levanta contra mim. Esse não é o nosso papel. Nós não precisamos colar novamente Jesus na parede e dizer para ele fazer uma escolha. Ele não tem que fazer uma escolha, quem tem que fazer a escolha somos nós. Como nós vamos fazer cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas? De que forma nós vamos acreditar e confiar que aquilo que ele colocou sobre as nossas vidas vai se cumprir? Vai acontecer, a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso. Tem uma passagem de Daniel que eu ouvi esses dias e falo: gente, que tremendo. No lugar onde haviam destruído tudo dele, tinham levado tudo que era dele, as esposas, os bens dele, tinham levado tudo, tinham destruído tudo. E os próprios que estavam com ele se levantavam contra ele, queriam apedrejá-lo. Só que ao invés dele ir contra esses homens, ao invés dele chorar, ao invés dele reclamar, ele bota o joelho no chão e vai orar. E aí ele vai buscar o propósito dele, realinhar o propósito dele com o Senhor. E o Senhor fala para ele assim: pode ir contra aqueles que estavam, aqueles que vieram e pegaram as suas mulheres, aqueles que foram contra ti, pode ir contra eles que você vai vencer. E sabe que quando ele consegue encontrar aqueles desertores, aqueles que são os inimigos, quando ele consegue trazer a casa de volta, ele tem uma escolha a fazer. Ele poderia voltar para o lugar onde destruíram tudo, ou ele podia escolher um outro lugar. Mas sabe o que ele escolhe? Ele escolhe voltar para aquele lugar onde foi destruído. Ele senta, pega cartas, pega caneta e começa a escrever e enviar ofertas para outras pessoas. Ele começa a enviar ofertas. Por isso, quando o Éder falou assim: meu Deus, a gente tem, né, vamos enviar oferta. Envie a oferta. Sabe por que quando a gente envia a oferta, quando a gente envia, a gente está dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti, não nos valores que estão entrando. Porque se a gente confiar nos valores que estão entrando, a gente está olhando para homens. Eu estou dizendo assim: vocês são a solução para que essas portas fiquem abertas. E vocês não são a solução. É o Senhor que vai falar através do Espírito Santo ao seu coração,
e vocês vão entregar. A igreja vai se tornar próspera, porque Davi fez isso. No meio da destruição, dos destroços, dos fogos, ele escreve cartas e começa a enviar ofertas. E adivinha o que acontece? Tudo é levantado, tudo é reerguido. A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que com Deus não é igual como é para nós. A gente acha que você juntar o dinheiro e guardar o dinheiro é a solução. E ele sempre disse que o entregar é melhor do que receber. Ele sempre disse que se nós confiarmos em entregarmos, ele faz todas as coisas. É que a gente quer fazer as coisas na nossa força, assim como Jeremias estava tentando fazer nas forças dele. E não é na nossa força. Se o Senhor já declarou sobre a minha e a tua vida o que nós vamos viver, a gente precisa confiar. A gente tem que andar confiando que é isso que vai acontecer. Então o Senhor, ele tinha chamado Jeremias ainda jovem, disse: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei para profeta das nações. Então quando ele vai ser profeta, vai cumprir o papel de profeta, é óbvio que as pessoas vão se levantar contra a vida dele. É óbvio, quando eu vou para um Instagram e eu falo da verdade, é óbvio que alguém vai se levantar contra a minha vida, aquele que não crê da mesma forma. É óbvio, quando a gente está aqui e está falando, tem alguém passando lá e não vai crer nisso. É óbvio que ele vai se levantar contra. Quando você está dentro do propósito, aqueles que não estão vão se levantar contra. Só que a gente precisa compreender que aquele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe, ele é fiel e justo para ir até o fim. Ele é fiel e justo para fazer se cumprir tudo aquilo que é Ele que nos chamou. Quando ele vem aqui, ele já sabia que seria para tudo isso. Quando ele reúne os 12, ele ensina, ele sabia que no meio deles, cada um deles tinha um propósito. Teria aquele que iria levantar a igreja, abrir a igreja, tinha aquele que ia fazer isso, aquilo para cada um dos 12, ele sabia. Então nós precisamos entender que assim como eles, nós também temos. Todo o propósito do Senhor para esse tempo, século 21, já está sobre as nossas vidas, e a gente precisa compreender isso. A gente precisa entender o que o Senhor tem. Então às vezes nós nos entristecemos com as coisas, nos entristecemos com aqueles que se levantam contra a nossa vida, e não compreendemos aquilo que o Senhor já falou, aquilo que Ele já prometeu. Então nós nos decepcionamos porque parece que não temos mais certeza daquilo que é o chamado de Deus. Tem hora que a gente olha e fala: Senhor, será que é isso? Quantas vezes eu já olhei e falei: Senhor, será que é isso? Quando eu estava em outros caminhos, em outro lugar, eu falei: eu acredito que não seja isso. O Senhor não me chamou para ser pastor, o Senhor me chamou para ensino. Então eu tenho que estar dentro da igreja apenas ensinando. Então eu estava no ministério de ensino. Cada oficial que se achegava, eu ia lá e ensinava. Então foram muitos anos ensinando, porque eu acreditava que era só aquilo que o Senhor tinha, que era o ensino. Por isso que eu sou professora, é para ensinar. É para isso que o Senhor me chamou. Então às vezes a gente olha, a gente teme. Às vezes a gente olha e fala: Senhor, será que é isso? Será que é dessa forma? E ele estava dessa forma. Só que a gente precisa compreender o seguinte: chega uma hora que o Senhor, ele fala, ele lança, e aí vai de nós a escolha: caminhar ou retroceder. Porque assim como Abraão, tem momentos que ele não vai declarar para onde nós vamos. Ele só vai dizer assim: ó, sai do meio da tua parentela, deixa tudo aí e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele não ia nem falar, ele não ia dizer para onde era. Então você acha que ele está deixando tudo que ele tem, está deixando a segurança da família, está deixando a segurança das tendas, tudo, para ir para um caminho, para um lugar que ele não sabia onde era? Mas quando o Senhor nos chama, a gente precisa confiar que Ele garante o caminho, que Ele garante o sucesso do caminho, se a gente acreditar nele. Se a nossa fé foi do tamanho, lembra de um grão de mostarda, eu posso dizer para esse monte, para essa parede: sai daqui e toma o espaço do vizinho lá do outro lado. Grão de mostarda é o que a gente precisa. A fé é o que vai nos fazer ser movido nessa terra, é o que vai fazer com que as coisas se cumpram, é o que vai fazer que a nossa casa seja próspera, é o que vai fazer que a igreja seja próspera. É a fé que nós temos, é naquilo que nós acreditamos. Então o nosso medo é que muitas vezes a gente olha e a gente não acredita, e a gente fala assim: será que é isso?
Qual será o meu chamado? Tem muita gente que morre na caminhada sem descobrir qual é o seu chamado. Quantas pessoas, nos meus 19 anos dentro da igreja, quantas pessoas vinham e falavam assim: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. E tem pessoas que elas se entristecem e que elas morrem no meio disso tudo, sem saber. Mas o que você precisa compreender é o seguinte: se eu ouço a voz dele, se eu entro no caminho e falo: Senhor, pode me guiar segundo a tua vontade, com certeza eu vou para o caminho certo, com certeza eu vou viver aquilo. E às vezes a nossa vontade é que o propósito seja esse: eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. E às vezes o Senhor só quer que a gente só cumpra, que a gente só ouça e continue caminhando, continue fazendo, e acredite nele e confie nele. Porque a hora que você leva, né, um amuleto da sorte, leva o Ló. Eu vou levar Ló porque eu estou deixando tudo, né? Só Ló, vai. Vou deixar aí, vou deixar tudo, mas o meu amuletinho aqui que é parente, pelo menos eu posso olhar para ele. Já aconteceu isso na sua vida? Às vezes a gente olhar assim, você está na igreja, você fala assim: deixa eu olhar alguém que eu conheço só para me dar a segurança de falar: meu Deus, né? Quantas vezes ministrar em algum lugar, eu tinha que olhar para minha família, eu tinha que olhar para o Éder, para as meninas assim, porque eu estava num lugar que eu não conhecia as pessoas, fui convidado, mas não conhecia. Então eu olhava para eles para me dar a segurança de eu estou aqui, ó, tá aqui, tem alguém que está junto comigo. Se não der certo, se der certo ou não, eles vão segurar na minha mão e vão embora comigo. E ele leva esse amuletinho, e quando ele leva o amuleto, chega um momento que o Senhor fala assim, né? Deixa que aconteça as coisas, que os pastores se levantem, que os pastores briguem entre si, o pastor de um, o pastor do outro brigando. Não eram eles, não eram os parentes que estavam brigando, eram os seus pastores. Eles estavam ali, né, no meio da confusão, na hora de dividir: essa aqui é minha, devolve, a malhadinha é minha, a pretinha ali é minha, devolve aqui. Então no meio daquela briga, aí tem que separar. Vai ter que haver a separação. E quando há separação, ele permite que o primo vai lá e escolhe qual lado. Ele escolhe o lado bonito, o lado verdinho. Só que quando ele escolhe esse lado, ele estende, ele volta. Esse caminho vai dar lá em Sodoma e Gomorra. Ele volta de novo para o pecado, para aquilo que o Senhor já havia destruído. Então por isso que não prospera. Porque não adianta nada eu estar no caminho do Senhor, eu estar vivendo, mas os meus olhos ainda estão no passado. Os meus olhos ainda estão naquilo que eu vivia lá, naquela segurança que eu tinha lá. Mas naquele tempo era assim, aquelas pessoas assim. Não adianta nada. Se eu estou aqui, eu tenho que olhar daqui para frente. Eu tenho que olhar daqui para frente. O que o Senhor tem para mim, eu tenho que confiar nisso e deixar passado no lugar dele. Eu sempre digo que passado é o lugar que eu vou lá e revisito, para olhar e falar assim: para lá eu não volto. Então deixa eu fazer alguma coisa daqui para frente, para que eu não volte para lá. Porque se eu não faço nada, quando você menos espera, você está onde? Está lá de volta, está vivendo lá de volta. Então a gente precisa compreender isso, a gente precisa obedecer a Deus e seguir Ele, ter certeza que nós estamos fazendo a vontade dEle. Então nós precisamos. E Jeremias, ele alegou ser incapaz de fazer isso. Eu não passo de um menino, eu não sei fazer isso aí, Senhor, não dá, o Senhor me chamou, mas eu não passo de um menino. Quantas vezes a gente fala isso? Não tem problema nenhum a gente olhar para nós e não acreditar e dizer: Senhor, mas eu acho que eu não consigo. Não tem problema você dizer isso a Deus, você dizer para Ele que você teme, não tem problema nenhum. Você dizer para Ele que às vezes você está em dúvida, não tem problema nenhum. O problema é permanecer dessa forma. Esse é o problema. A gente declarar o que está sentindo para Ele. Ele quer que a gente declare, Ele quer que a gente exponha para Ele como é que está a nossa vida, como a gente está se sentindo. Ele quer isso, mas a gente não pode permanecer o tempo todo reclamando. Se eu reclamo hoje, o meu amanhã tem que ser diferente. Eu não posso viver só reclamando. E ele estava dizendo assim: eu não passo de um menino. Mas ele fez, ele cumpriu o propósito que o Senhor tinha sobre a vida dele. Então a autoconfiança é o que a gente precisa ter, de que aquele que nos convocou para essa obra, a gente precisa acreditar que Ele é fiel e justo para ir até o fim. Porque nós estamos aqui em prol dEle, no nome dEle.
Então nós precisamos compreender isso. Então quem é que aqui já não olhou, né, já não se sentiu incapaz? Já olhou e falou: meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, com a minha família eu não vou conseguir, com os meus filhos eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente olha para nós e a gente acha que a gente é incapaz de fazer aquilo e cumprir o que é a vontade de Deus, que não vai conseguir abrir mão de vontade própria, de dedicar a vontade dele. Mas quanto mais eu abro mão do meu eu e da minha vontade, mais se cumpre a vontade do Senhor. Quanto mais eu abro mão daquilo que é a minha vontade. E o falar e o reclamar não é problema, mas o Senhor, Ele sempre vai dizer para nós: não temas. Se Ele nos chamou, Ele vai dizer para nós: não temas. E a gente não pode temer, a gente precisa acreditar. Quando está ali, está dando aquele medo, aquela angústia, Ele disser: não temas, levanta novamente e vai. No outro dia de novo: não temas, levanta. Nós precisamos levantar, nós precisamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, porque é o que Ele falou. Isso serve para mim e para você. Olha, está lá no finalzinho do capítulo 1 de Jeremias: eles lutarão contra vocês. Queridos, vão lutar contra nós, vão se levantar contra nós, eles levantarão. Olha, eles o rejeitarão pela minha palavra, mas não o vencerão. Olha que lindo. É o que Ele falou para Jeremias: vão se levantar, vão te rejeitar, mas eles não vão te vencer. Eles não vão nos vencer. Se nós permanecermos olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, eles não vão nos vencer. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo ele já venceu na cruz do Calvário. Nosso maior inimigo são as nossas escolhas. É aquilo que eu escolho, quem eu escolho servir, a Deus ou as minhas vontades. Quem eu escolho abrir mão das vontades de Deus ou as minhas. É isso que faz a diferença, e nós precisamos entender isso. Fazer escolhas pode nos machucar, agora não escolher pode nos matar. Quando eu escolho, pode nos machucar, porque quando eu escolho, olha o nome como diz, escolha. Quando eu escolhi casar com Éder, quando ele escolheu casar comigo, nós abrimos mãos e apartamos de outras pessoas, de outros relacionamentos. Então nós escolhemos um ao outro. Então quer dizer, alguém ficou para trás. Quando eu escolho servir ao Senhor, outros deuses ficaram para trás. É Ele, é por Ele. Quando eu escolho estar nessa igreja, eu estou deixando que outras igrejas fiquem lá com outras pessoas. Então fazer escolha pode nos machucar e pode machucar alguém, mas não escolher nos mata. Porque o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você assim: faça a escolha certa. Escolha me servir. Escolha acreditar naquilo que eu disse sobre a tua vida. Escolha acreditar nas promessas. Escolha acreditar nos propósitos que eu tenho sobre a tua vida. É isso que Ele tem para nós. Então Deus lhe deu autoridade sobre as nações. Lá em Jeremias 1:10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então Ele já tinha falado tudo para Jeremias: vão se levantar contra você, mas não temas. Mas eu estou te dando autoridade sobre todos eles. E o que Jeremias está fazendo aqui? Reclamando. O que ele está dizendo assim? Eu estou sendo rejeitado, eles estão me rejeitando, eles estão se levantando contra a minha vida, eles estão dizendo tanta coisa. Então ele estava o tempo todo preocupado com as perseguições, ao invés de olhar para aquilo que Deus havia falado sobre a vida dele. Então ele estava em crise, mergulhado na autopiedade. Quantas vezes a gente fica mergulhado na autopiedade? Quantas vezes a gente olha para as pessoas que se levantam contra a nossa vida e acha que eu não vou conseguir? Olha Deus, olha Deus. Deus sabe quem eu e você somos. Ele confia em nós. Então não adianta chegar até Ele com autopiedade, porque Ele sabe quem nós somos. Agora basta nós sabermos quem nós somos. A gente precisa compreender isso. Então nós precisamos entender. Então ele ficou todo revoltado com aquela conspiração contra ele e foi buscar vingança em Deus. Olha, Senhor, o Senhor é justo, mas não é tão justo assim.
Ele estava querendo que o Senhor matasse, exterminasse todos os seus inimigos. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Então a gente precisa compreender que muitas vezes nós estamos correndo atrás de vitória, e isso nos deixa exaustos e cansados. Essa é uma história de um homem cansado. Esse trecho é a história de um homem cansado, dizendo para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais eles vindo contra a minha vida. Nós muitas vezes estamos exaustos e cansados, mas confie que o começo a gente está aqui, mas o final está nas mãos do Senhor. Aquilo que é a promessa dele sobre a minha e a tua vida está nas mãos dele. A gente precisa entender isso. E olha só, ele estava ali abalado com as pessoas, com as perseguições, ele estava embaraçado. E Deus disse para ele assim no 5: se você está se embaraçando com aqueles que se levantam contra a tua vida, como é que eu vou mudar você de nível? Aqui está o que Deus tem para mim e para a tua vida. No 5, quando ele fala assim: olha, se você está se embaraçando, correndo com as pessoas a pés, como é que você vai correr com os cavalos? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se a gente está se embaraçando com o início, se a gente está se embaraçando com aquilo que Deus colocou na minha e na tua vida hoje, como é que nós vamos mudar de nível? Como é que aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que Ele já usou alguém para dizer, Deus já abriu a boca, Deus já usou alguém para vir e falar o que Ele tem de propósito sobre a minha e a tua vida. Se a gente está se embaraçando com esse começo, como é que nós vamos viver a promessa final? Como é que nós vamos acreditar naquilo que o Senhor disse sobre as nossas vidas? Como é que nós vamos viver se a gente está se embaraçando no início? Às vezes a gente está orando e está dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver isso. Senhor, eu quero viver essas promessas, eu quero viver aquilo. Senhor, por que ainda não aconteceu o que o Senhor prometeu? Porque a gente está se embaraçando com o começo. Porque a gente está se embaraçando com coisas do dia a dia. Porque a gente está se embaraçando com aqueles que se levantam contra a nossa vida. Porque a gente está se embaraçando com palavras que são lançadas contra as nossas vidas. Enquanto nós nos embaraçarmos, não tem como viver o novo do Senhor. Não tem como subir o nível. Porque você acha que você já chegou no final? Você acha que é isso que você está vivendo hoje? Dia 21 de dezembro de 2023. Você acha que o que você está vivendo hoje é tudo o que Deus tem sobre a tua vida? Você acha que é? Não é. Ainda é o começo. Esse ainda é o começo. Mas enquanto nós nos embaraçarmos com essas coisas da vida, nós não vamos subir de nível. Nós não vamos viver aquilo que é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Enquanto nós, como igreja, nós continuarmos nos embaraçando com coisinhas, a gente não vai subir de nível. As vidas não vão se achegar enquanto a gente não compreender aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. A gente precisa compreender aquilo que Ele tem. Então, resumindo, se você não suportar a fase atual, você não está pronto para o próximo nível. É uma palavra difícil, mas é o que o Senhor tem para nós para o dia de hoje. A gente precisa compreender. A gente precisa olhar para essa fase atual e falar: Senhor, eu estou pronta para viver isso. Eu estou pronta para mudar. Então nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Nós precisamos entender que Deus nos criou para correr entre cavalos, ser luz, ser força para vidas, ajudar aqueles que vão se achegar. Tem tanta gente passando por situações de necessidade e muitas vezes nós estamos nos calando. Nós precisamos ser esse sal da terra e luz no mundo. Para viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, nós precisamos. Então ele estava ali tão perdido, olhando que eles queriam matá-los, que ele esqueceu aquilo que o Senhor disse que Ele o protegeria. A nossa proteção, o nosso escudo e broquel está nas mãos do Senhor. É Ele que é a nossa proteção, e nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos esquecer que tudo vem dEle e tudo vai voltar para Ele. Então, assim como Ele falou ali
em Jeremias 12: se você correu com os homens a pé e eles o cansaram, como poderá repetir e como poderá andar entre os cavalos? Cavalo indica força. Cavalo é exército, é luta, é batalha. Se a gente se embaraça com essas coisas, a gente não sabe ainda, porque Jesus está voltando e a gente tem que estar pronto para esse encontro. A gente está pronto. E estar pronto é deixar de se embaraçar com as coisas dessa vida, deixar de se embaraçar com essas situações e viver aquilo que é a vontade dele. Então, quando a luta vier e você se sentir embaraçado, lembre disso: se eu me embaraçar com isso agora, eu não vou conseguir viver o outro nível. E tem águas mais profundas. Não são nos artérios, não são nos joelhos, não são nos lombos. Tem águas mais profundas. E para eu viver essas águas mais profundas, eu não posso ficar me embaraçando com o pé lá na prainha, na ondinha ali, ó, no começo. Quem é que já viu? Quantas pessoas filmam as pessoas chegando na praia ali no comecinho da onda, e ela ali de repente vai vindo a onda, quando vê, tá levando a pessoa, tá no início, tá levando, e ela tá precisando de ajuda ali, ó, nos artérios, tá precisando de ajuda. Assim é sobre as nossas vidas. Assim é o que o Senhor tem hoje para mim e para você para dizer. Tinha um professor que ele estava no finalzinho da prova, eles estavam chegando no final da prova. Pode subir. E o aluno, ele levantou a mão e falou para o professor assim: o senhor pode me dar uma nova prova? Porque eu rabisquei tanto essa prova aqui, eu rabisquei tanto que eu não estou conseguindo. Só que faltava pouco tempo para finalizar a prova. E o professor acreditou nele e entregou uma nova prova. E ficou olhando para ele e falou: meu Deus, tem menos de 15 minutos e ele precisa terminar essa prova. E o professor deu para ele, ficou ali esperando e olhando para ele. E nós, muitas vezes, estamos como esse aluno. O Senhor, todos os dias, todas as manhãs, Ele nos dá uma folha em branco para a gente começar um novo dia. E a gente rabisca tanto que a gente não consegue entender o que o Senhor tem de propósito sobre as vidas. A gente precisa olhar para o alto todos os dias. A gente precisa compreender que nós estamos apenas no começo. A gente precisa compreender que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para ir até o final. A gente precisa compreender que a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque eu só vou subir de nível quando eu compreender que esse tempo agora é o ensinamento do Senhor para os dias vindouros. Esse tempo de hoje, essas lutas de hoje, é um ensinamento para os dias vindouros. Tudo que você está passando nos dias de hoje, toda essa batalha, toda essa luta, é porque Ele confia e sabe que você vai vencer. Toda essa situação é para mostrar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. O Espírito Santo, que é o Consolador, está conosco. Então não tenha medo. Não tenha medo. Assim como Jeremias, cada momento que for de dor, que for de angústia, que for de tristeza, se achegue a Ele, faça perguntas para Ele, fale tudo, mas ouça aquilo que Ele tem sobre a minha e a tua vida. Confie nele, nas promessas dele, e fala: Senhor, eu não vou mais me embaraçar com essas coisas, porque eu vou subir de nível. Eu vou viver aquilo que é as tuas promessas. Se coloca de pé, aleluias.